Segundo a Bíblia, Deus, muito furioso com a humanidade, resolveu mandar um dilúvio aqui para a Terra, salvando somente algumas espécies de animais. E foi aí onde ficou conhecido a Arca de Noé. Mas se realmente a arca existiu, aonde a arca está hoje? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que seria a Arca de Noé, com 99,9% de certeza, segundo os cientistas. Eu sou Patrick Costa e esse é o canal 33K. Deus, decepcionado com o que o mundo havia se tornado, e principalmente com os seres humanos que aqui habitavam, decidiu mandar para a Terra o maior dilúvio já visto, a fim de acabar com a humanidade. Porém, um dos homens tinha um coração muito bom, e ele foi reconhecido por Deus, e ganhou uma das maiores missões já dadas. Ele teria que construir uma arca, e nela colocar um par de cada espécie que havia no mundo. E assim, Noé fez, e um por um de cada animal foi colocado nessa arca, a fim de reproduzi-los e espalhá-los depois do dilúvio. E como prometido por Deus, as águas caíram e tudo que estava na terra foi destruído. E essa história contada na Bíblia é até hoje uma das grandes dúvidas entre os seres humanos e principalmente na comunidade científica, pois mesmo depois de tanto tempo, ainda é contestado se a arca realmente existiu. E se ela existiu, aonde estão os resquícios da arca? Porém, há um lugar onde todas as características batem com a descrita na Bíblia. E a nossa história, pessoal, começa lá em Gênesis, onde já dá para ver um pouco da insatisfação de Deus com os seres humanos. Afinal de contas, vale lembrar que Deus criou o Jardim do Éden para Adão e Eva ficar de boa, simplesmente viver por longos períodos. E a única coisa que eles não podiam fazer era comer o fruto proibido. E o que eles fizeram? Cagaram. Foram lá e fizeram a única coisa que não era para eles fazer. E com isso, eles foram expulsos do Jardim do Éden e os dois tiveram que procriar e espalhar a humanidade pelo muro. Logo depois, os filhos de Adão e Eva, assim como os pais, também decepcionaram Deus. Tem aquele ditado, né? Filho de peixe, peixinho é. Eu já teria acabado com a humanidade ali mesmo, porque daí pra ali só era ladeira abaixo, meu amigo. Se você fosse Deus? É. Ai, criou 2, decepcionou. Os 2 criaram mais 2, decepcionou. Já era sinal. Já era sinal? Então, pessoal, Caim e Abel, eles eram irmãos e foram eles que protagonizaram o primeiro assassinato na história da humanidade. Um irmão matou o outro. E Deus, já desiludido com o que estava acontecendo, assassinato entre irmãos, o pecado era comum, né? Roubos, furtos. Até parece que a gente tá falando de hoje, né? Não, hoje piorou. Hoje piorou. Hoje tá muito pior, né? Sim. Deus resolveu mandar um dilúvio para a terra, mas com a intenção de salvar a natureza, porque afinal de contas o que estava acontecendo era única e exclusivamente culpa do ser humano. E Deus deu essa missão para Noé, colocar um animal de cada espécie na arca para salvar a natureza. E Noé teria recebido essa missão quando ele tinha completado o seu aniversário de 500 anos. Novinho, né? Nossa, só meio milênio só. Segundo a Bíblia, o pessoal daquela época, antes do dilúvio, vivia muitos anos. Inclusive Matusalém, que foi o avô de Noé, viveu 960 anos. Por isso que quando a gente vê uma pessoa muito velha e a gente tem intimidade, lógico, a gente fala, Matusalém. Por causa disso, morreu muito velho Matusalém. Então, Deus ordenou que ele usasse a madeira de gófer, que hoje seria semelhante ao pinheiro. A arca, descrita na Bíblia, media 300 côvados de comprimento com 500 de largura. E a sua altura seria 300 côvados. O côvado foi uma medida antiga muito utilizada pelos povos daquela época, que é a distância do cotovelo e o dedo médio de um homem. Nos dias de hoje,
a arca teria cerca de 140 metros de comprimento, 23 de largura e 14 de altura. E dentro da arca foi colocado por Noé 25 mil espécies, 25 macho e 25 fêmeas, sim. Você imagina o tamanho que tinha que ser essa arca. Imagina esses bichos brigando lá dentro. E outra coisa também, essa arca tem as dimensões aqui, mas será que realmente caberia tudo isso? Tipo, isso aqui durou 5 meses, esse dilúvio, e os animais precisavam comer também. Os anjos traziam. Os anjos, né, devem ter ajudado, né? Os anjos. Pessoal, um detalhe muito importante aqui, a gente está trabalhando com a hipótese de que essa arca realmente existiu. Então isso aqui é para quem crê na Bíblia. Se você não crê na Bíblia, não acredita no que foi dito por Deus, é lógico que para você não vai fazer sentido. Não é, produção? Sim, com certeza. Vai achar que a gente é louco. E já que eu falei de meus anjos, se você estiver gostando dessa historinha, ajuda o canal aí, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que esse canal posta toda segunda e quarta, beleza? Beleza. Certo? Certo. Então vamos continuar com o vídeo. E já que a gente fez essa introdução para entender o porquê teria existido essa arca, segundo indicações da Bíblia, essa arca teria parado lá na Turquia, no Monte Ararat. Inclusive, produção, esse computador tá me atrapalhando de ver. Inclusive, os povos mais antigos ali da região do monte dizem que era possível ver a arca lá no topo, antigamente. Nossa, Você acredita? que legal. Legal, né? Legal, né? E é aqui, pessoal, onde o bicho começa a pegar. Por quê? Esse monte é um monte vulcânico. Ou seja, ali naquele monte não tem natureza, não tem árvore, não tem planta. E nesse lugar foi encontrado resquícios de madeira com dimensões enormes, com aproximadamente 5 mil anos, que bateria ali mais ou menos com a idade que a Bíblia descreve aonde teria parado essa arca. Olha que bagulho louco. E esse monte é um monte que grande parte do ano ele passa coberto por neve, então acaba atrapalhando as pesquisas dos cientistas. Mas eu pergunto para vocês, é muita coincidência isso? A Bíblia descreveu um local e nesse local tá uma possível arca com resquícios de madeira. Como que explica isso? Não tem como explicar. Eu acredito na Bíblia, lógico, acredito em Deus. Eu acredito que muito provavelmente seja a Arca de Noé. Eu também creio que seja, viu? Não é? Sim, com certeza. Não é muita coincidência, cara. Demais. Como que uma arca ia parar em cima de um vulcão? Então, assim, Sem água. aí que tá. Porque se não fosse o dilúvio, né, que inundou o mundo inteiro, como que ia colocar um barco lá em cima? É onde que, tipo assim, as coisas começam a se encaixar, né? Porque, teoricamente, com o mundo cheio de água, o barco parou lá em cima e tal. Então, pra mim, faz sentido. E pra vocês, deixa aí nos comentários, pessoal. Vocês acham que é verdade, que é mentira, o que é? Então, pelo que eu vi na história, sabe, contada, foi os anjos que vieram e fecharam a porta da arca pra ninguém entrar ou sair antes de começar o dilúvio. E quando Noé estava construindo a arca, o povo chegava nele e falava assim, nossa, é muito louco, isso não vai acontecer. Ele foi julgado, né? Sim. Noé foi julgado como louco. Aí na hora que o dilúvio começou, que o povo tava vendo que a água tava batendo na canela, aí Noé, pelo amor de Deus, deixa a gente entrar, a gente vai morrer. Noé só olhava lá de cima e falava assim, infelizmente eu não posso fazer nada, porque os anjos do Senhor fecharam essa arca, eu não posso abrir. Da hora. Muito obrigado por esse adendo aí, produção. Tinha esquecido. Em 2010, um grupo de cientistas que fizeram busca no local encontraram uma grande estrutura de madeira no monte. O pesquisador chinês Yan Vincent disse que a madeira foi encontrada a 4 mil metros de altura no monte, próximo à fronteira com o Irã. E segundo ele, essa madeira teria aproximadamente 5 mil anos. Ele disse que provar e firmar a existência da arca ele não pode,
mas é 99,9% de certeza que realmente é a Arca de Noé. Ele disse também que a estrutura do barco tem muitos compartimentos, que poderia ser o espaço onde ficavam os animais. Então explica um pouco ali, né, a questão de vários compartimentos ali. Ah, então assim, então os animais ficavam separados pra não brigar, então. Não é pra não brigar, né? É pra não porque ficar... Imagine um elefante... Se eu pôr uma galinha com um pato ali, lógico que eles vão brigar. Lógico. Não sei. E vocês, o que vocês acham? Era pra não brigar ou simplesmente era uma questão de organização? Deixa aí nos comentários, meus anjos. E em 2018, pessoal, outros grupos de cientistas, mas dessa vez norte-americanos, foram lá e levaram aqueles equipamentos 3D que vê o que está debaixo da terra e tal, para ver o que realmente era aquilo lá. E pasmem, eles descobriram que muito provavelmente é um barco enorme e que continha 3 andares. Aí o que acontece? Você junta a informação daquele cientista chinês dizendo que tinha vários compartimentos, com essa informação que foi escaneada 3D dizendo que tinha 3 andares, muito provavelmente é a Arca. Com certeza. Só que esse monte é um lugar muito difícil de ser explorado e de retirar as coisas. Então, por isso, a evolução da pesquisa é a passos curtos. Mas eu acredito de coração que seja, a produção também acredita, e eu peço para que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acreditam. Se você assistiu até agora, eu te agradeço de coração, porque isso me ajuda demais, beleza? Eu espero vocês até o próximo vídeo. Um beijo, tamo junto, é nóis!